Boa noite. Olá, boa noite. Presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, entra com pedido no Supremo Tribunal Federal para que o presidente Bolsonaro dê explicações sobre declaração a respeito do pai de Santa Cruz. Banco Central anuncia corte na taxa básica de juros. A Selic caiu de 6,5% para 6% ao ano, o menor patamar da história. E você vai ver também. Nova fase da Operação Lava Jato tenta prender o empresário Walter Farias, presidente do Grupo Petrópolis. Ele é acusado de lavar milhões de reais em contas no exterior e fazer parte do esquema de pagamento de propina da Odebrecht. Polícia Federal prende Dario Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros, em São Paulo. Ele é réu na Operação Câmbio Desligo e estava foragido desde maio de 2018. Ministério Público do Pará e Polícia Civil criam força-tarefa para investigar as mortes de 4 presos envolvidos no massacre de Altamira. Eles estavam sendo transferidos para Belém. 58 presos morreram durante rebelião em presídio. No Rio, morre o bebê que teve a cabeça perfurada por um prego. Ele estava no colo da mãe. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. A Polícia Federal voltou atrás e desistiu de um pedido de suspensão da prisão de um dos 4 suspeitos de terem hackeado o celular de autoridades brasileiras. O Ministério Público Federal já tinha se manifestado a favor da soltura. Nós vamos ao vivo falar com a repórter Renata Teodoro. Boa noite, Renata. O que motivou essa mudança? Oi, Boris. Boa noite para você, para Amanda, para todo mundo que está acompanhando a gente. Boris, a Polícia Federal havia feito esse pedido de soltura para o Danilo Cristiano Marques, que foi preso em Araraquara, no interior de São Paulo, porque ela tinha entendido que ele já tinha oferecido informações o suficiente para as investigações. Mas enquanto a polícia aguardava o retorno do juiz responsável pelo caso, Valisney Oliveira, ela encontrou novos indícios no celular do Danilo de que ele sabia das invasões que foram feitas e confirmadas pelo Walter Delgatti. Então a PF decidiu voltar atrás e o Danilo continua preso pelo menos até amanhã, junto com os outros 3 suspeitos. Durante os depoimentos, Danilo explicou que os cerca de 60 chips que a polícia encontrou na casa dele eram de um material que ele não conseguiu vender, tanto que os chips já estavam até vencidos. E ontem, durante a audiência de custódia com o juiz, ele disse que está desempregado, que foi bem tratado durante a prisão, mas que está desempregado, que a renda dele vinha de bicos. E agora, amanhã é o dia que o juiz precisa decidir se vai soltar os 4 suspeitos ou não. A prisão temporária deles termina amanhã e aí o juiz Valisney Oliveira vai decidir se vai decretar a prisão preventiva sem prazo de validade. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Renata. Ao comentar a morte de 4 presos que estariam envolvidos no massacre no presídio de Altamira, no Pará, enquanto eram transferidos para Belém, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o trabalho forçado para detentos. A declaração foi dada durante cerimônia de assinatura da concessão de um trecho da rodovia Norte-Sul em Anápolis, Goiás. O trecho da ferrovia Norte-Sul de 1.500 quilômetros, que passa a ser administrado pela iniciativa privada, começa em Porto Nacional, no Tocantins, corta todo o estado de Goiás e chega à Estrela d'Oeste, em São Paulo. A concessão foi leiloada em março desse ano. Serão mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos em troca de 30 anos de exploração comercial. A assinatura do contrato na cidade de Anápolis, em Goiás, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Essas obras de infraestrutura unem o Brasil, trazem o progresso, barateia preços e fretes, diminui o consumo de óleo diesel, diminui acidentes em estradas,
traz o progresso de verdade para nós. E esse modal ferroviário é muito bem-vindo. Segundo o presidente, a concessão assinada demonstra que o Brasil está recuperando a confiança de investidores e empresários. Jair Bolsonaro disse ainda que outra prova dessa retomada econômica são as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que elogiou o chefe de Estado brasileiro e demonstrou interesse em ampliar as relações comerciais. Trump também se mostrou favorável à indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para a Embaixada do Brasil em Washington, fato destacado por Bolsonaro. No dia de ontem, fiquei muito feliz quando o presidente Donald Trump citou o meu nome como uma pessoa de confiança da parte dele para investimentos no Brasil, para aprimorar laços comerciais e, mais ainda, elogiou o meu filho Eduardo Bolsonaro, tendo em vista a minha intenção de indicá-lo para ser embaixador nos Estados Unidos, com todo o respeito que tenho a bons profissionais do Itamaraty, mas é um cargo que ele está, desde que aprovado pelo Senado, habilitado a nos representar. O presidente comentou ainda o caso dos 4 presos de Altamira que morreram dentro de um caminhão em transferência para Belém. Pessoal, problemas acontecem, tá certo? Bolsonaro disse que gostaria de ter mais autoridade diante de presidiários e defendeu o trabalho forçado para detentos. Eu sonho com um presídio agrícola, eu sei que mudar o artigo 5º da Constituição é cláusula pétrea, né? Mas queria que tivesse trabalho forçado no Brasil para esse tipo de gente, mas a gente não pode forçar a barra. Tá? Ninguém quer maltratar nenhum preso por aí, nem quer que sejam mortos, mas é o habitat deles, né? Esse é o habitat deles. E eu fico com muita pena, sim, dos familiares das vítimas que esses caras fizeram. Antes de seguir para Anápolis, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o contingenciamento de 1 bilhão e 400 milhões de reais no orçamento. A maior parte dos recursos bloqueados será dos Ministérios da Cidadania e da Educação. Se eu não fizer isso, eu entro na lei de responsabilidade fiscal, é pedalada, eu vou para o impeachment. Dá para entender? Eu não quero cortar ninguém. Eu sou um cara que não sou adepto a isso, mas um orçamento geralmente é superestimado. O pessoal infla, tem uma lei, eu tenho que seguir a lei, eu não sou ditador. Falar em trabalhos forçados antes de os governos criarem condições para que todos os presos que desejam trabalhem é um sonho de uma noite de verão. É evidente que o presidente Bolsonaro, já estou falando de outro assunto que ele tocou, a questão do presidente Trump, não tem a ilusão de que a amizade do presidente americano por ele e sua família resolverá problemas com os americanos. No máximo, haverá um acesso mais fácil. Trump, como não poderia deixar de ser, está comprometido com os interesses dos Estados Unidos. E sobre a ferrovia em Goiás, vale dizer que trata-se de um avanço importante que poderia, se houvesse um pouquinho mais de ousadia, ter vindo antes. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, entrou hoje com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, dê explicações sobre uma declaração a respeito do pai de Santa Cruz. Na última segunda-feira, Bolsonaro afirmou que um dia contaria ao presidente da OAB como o pai dele, Fernando Santa Cruz, desapareceu durante a ditadura militar e acrescentou que Felipe Santa Cruz não gostaria de saber a verdade. Jair Bolsonaro disse mais tarde que Fernando teria sido assassinado por terroristas de esquerda. Registros oficiais apontam que o Estado foi o responsável pela morte dele. O Ministério Público Federal em Brasília vai apurar se houve irregularidades na portaria do Ministério da Justiça, de Sérgio Moro, que estabeleceu regras para a expulsão de estrangeiros considerados suspeitos ou perigosos.
O procurador do caso já pediu informações ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Pelo texto, o governo pode deportar sumariamente quem for considerado perigoso ou tenha envolvimento com crimes de terrorismo, tráfico de drogas e pornografia, por exemplo. Além disso, permite que seja proibida a entrada de estrangeiro que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos da Constituição Federal. Em nota, o Ministério afirmou que a medida regula exceções já admitidas na Lei de Refúgio e Imigração e não é algo exclusivo do Brasil. Agora, qualquer ação de Moro está sujeita a ventos e tempestades. Alvos da Lava Jato e opositores extremados tentam se aproveitar do momento e procuram derrubar o juiz do Ministério, um juiz que inaugurou o fim da corrupção das pseudo-elites políticas e empresariais no país. Moro ainda é um perigo para toda essa gente. A taxa de desemprego caiu para 12% no segundo trimestre do ano, segundo o IBGE. É a terceira queda seguida. O índice baixou 0,7 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre. Mesmo assim, 12,8 milhões de pessoas continuam à procura de uma vaga no mercado de trabalho. A Caixa Econômica Federal anunciou redução de até 40% nas taxas de juros de produtos oferecidos pelo banco. Já a partir de amanhã, a taxa de juros na contratação do cheque especial para pessoas físicas vai passar de 13,45% ao mês para 9,99% ao mês. Para pessoas jurídicas, de 14,95% para 9,99% ao mês. No crédito pessoal, a taxa mínima também caiu, de 4,99% ao mês para 2,29%. E a partir do dia 19 de agosto, o banco vai lançar um novo pacote de serviços chamado Caixa Sim. Para o cliente que contratar esse pacote, a taxa mínima de juros no cheque especial vai partir de 8,99% ao mês. O Caixa Sim vai custar R$ 25 e o valor poderá ser resgatado como créditos para telefone celular pré-pago. A tônica dessa gestão é isso, é manter resultados estruturais muito fortes e, com resultados estruturais muito fortes, reduzir todas as taxas de todos os segmentos, de todas as linhas de crédito. Esse é o nosso objetivo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou agora há pouco um corte de 0,5%, 0,5% na taxa básica de juros. A Selic caiu de 6,5% para 6% ao ano. É o menor percentual desde 1986, quando teve início a série histórica da instituição financeira. O índice estava em 6,5% desde março do ano passado. Bom, vamos conversar agora com a nossa analista de economia, Salete Lemos, para saber o impacto dessa medida, desse anúncio do Copom no bolso do consumidor. A Selic já está no menor patamar histórico há um ano e a verdade é que isso não teve grande efeito na redução dos juros para a gente, né? Para as pessoas comuns, para o cidadão comum e também para as empresas. Será que isso muda agora, Salete? Pois é, Amanda, e pensar que é a menor taxa em 33 anos, pois hein? É. Desde o início do registro histórico, né? Da série histórica, acho que é a menor taxa da história. Amanda? Pois é. Sempre atenta, Amanda, linda, boa noite. Boa noite, Boris. Que bom ter você de volta. Obrigado, Salete. Num dia de boas notícias na economia, Boris. Não muito fui legal. Eu, infelizmente, que as trouxe, Salete. Eu sou apenas o portador das notícias. Que bom, que bom. Gosto de ser portadora de boas notícias e essa, sem dúvida nenhuma, é uma ótima notícia, tá? A queda, apesar de maior do que a prevista pelo mercado, nós tínhamos aí uma previsão de queda de 0,25 ponto percentual. Essa queda de meio ponto ajuda, mas, gente, não resolve. A retomada do crescimento econômico, que é o que todos nós queremos, exige mais do que taxa de juro e reforma da Previdência. E nesse ponto, vamos combinar? As incertezas ainda são muito grandes. É preciso de investimento e investimento exige confiança, segurança jurídica. Para a economia voltar a crescer, nós precisamos não só do investimento privado, mas do investimento público. E nesse ponto nós estamos ainda,
muito atrás do mínimo necessário. O emprego, você viu, apresentou aí um respiro, verdade? Mas, assim como a queda de juros, está longe de atender às nossas expectativas, né? Nós não estamos bacana com a nossa economia, não. Ok, a economia está tão parada, a inflação tão controlada, que o mercado está até apostando em mais uma redução de taxa de juros até o final do ano. Aí nós poderíamos fechar este ano de 2019 com taxa de juros de 5% ao ano. Seria bacana, né? Agora, você deve estar me perguntando, tá bom, bacana, mas e o rendimento das aplicações financeiras? Como é que fica? Menor. A redução da taxa de juros afeta diretamente a caderneta de poupança e, claro, investimentos em renda fixa. Com essa Selic aí, de 6% ao ano, o rendimento da poupança, 4,2% ao ano, mais a taxa TR. Pensa nisso quando você pegar um financiamento, pagando 6, 7 por mês. 4 por ano é a caderneta de poupança. Queda da Selic favorece o quê? Claro, investimento em bolsa, né? E em aplicações isentas de imposto de renda. Eu sei que você está arriscando na bolsa e eu também. É o que nos restou, né, Salete? Porque crédito mais barato é o que a gente gostaria. Vamos ver. Consumo vai ser difícil, né? Porque ninguém tem poder aquisitivo. Então vamos arriscar na bolsa. É isso aí. Obrigada, Salete. Obrigado, Salete. E agora uma notícia que não é boa para o Brasil. Pela primeira vez em mais de 10 anos, o Banco Central dos Estados Unidos cortou a taxa básica de juros do país. O presidente do Federal Reserve anunciou hoje o corte. A taxa, que variava de 2% a 2,5%, agora está no intervalo entre 2% e 2,25%, uma queda de 0,25 ponto percentual. Este foi o primeiro corte desde 2008, quando o Banco Central diminuiu a taxa de 1 para 0,25 ponto percentual. O valor se manteve estável até 2015, quando começou a subir gradativamente. Ontem, o presidente Donald Trump já tinha dito que esperava que o Banco Central fizesse um grande corte de juros. Em um comunicado sobre a decisão, o Federal Reserve, Banco Central Americano, citou preocupações com a economia global e a fraca inflação nos Estados Unidos. O Fed disse ainda que poderá realizar mais cortes futuramente. A definição fez a Bolsa de Valores americana registrar queda na tarde de hoje. As ações do mercado asiático também foram afetadas e ficaram em baixa. Além disso, a longa guerra comercial entre Estados Unidos e China vem reduzindo o lucro das empresas americanas e preocupando investidores. Essa queda de juros americana não é boa para o Brasil porque ela acaba atraindo para os Estados Unidos, a subida de juros, né? Ela acaba atraindo para os Estados Unidos dinheiro que poderia ser investido aqui no Brasil. É um lugar seguro, bom para investir e que pode trazer melhores resultados. Olha, só para você ter uma ideia, como a economia continua fraca, o desemprego ainda é alto e a renda em queda, uma pesquisa divulgada hoje revela que 7 em cada 10 brasileiros precisaram reduzir o orçamento familiar nos 6 primeiros meses deste ano. Pois é, coisas como comer fora, gastos com lazer e cultura estão entre os que foram cortados. A crise financeira e o desemprego provocaram uma série de mudanças nos hábitos dos brasileiros. Metade dos entrevistados decidiu cortar gastos em viagens com a família e opções de lazer, como cinema e teatro. Deixei de ir tanto quanto eu ia. Eu ia 2, 3 vezes por semana, né? Então agora é uma vez por mês, assim. Houve reflexo também nos restaurantes, que ficaram com mais mesas vazias. De acordo com a pesquisa, 56% dos entrevistados deixaram de fazer refeições fora de casa. Na rua gasta um pouco mais, né? Então, às vezes, quando está a família reunida, a gente prefere fazer em casa hoje. Apertar o cinto e fazer cortes no orçamento foi a saída para 7 em cada 10 brasileiros conseguirem fechar as contas no final do mês. E a mudança de hábitos foi fundamental para a redução das despesas. Com essa mudança de hábito, eles começam a controlar mais os gastos, ou seja, as contas básicas e essenciais continuam e as contas a qual julgam supérfluos que eles vão reduzindo, eles
continuam a consumir, mas de forma mais moderada. A pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC ouviu 800 pessoas em todas as capitais do país e comprovou que a maioria também resistiu às tentadoras promoções das vitrines. 51% deixaram de comprar roupas, calçados e acessórios. Deu uma caída nesse primeiro semestre, a galera está deixando de comprar a necessidade mesmo. Gastando menos, os brasileiros conseguiram manter as contas em dia. O levantamento mostra que 6 em cada 10 pessoas honraram seus compromissos e 35% ainda guardaram dinheiro. E se o primeiro semestre foi de aperto nas finanças para 68% dos consumidores entrevistados, coisas boas estão por vir. Hoje, a reforma está para ser aprovada no segundo turno na Câmara. Temos também que o governo está liberando o FGTS, PIS/PASEP. Isso dá um choque na economia para o segundo semestre e também a tendência de queda da taxa de juros. O brasileiro vai voltar a respirar. Quero fazer uma correção. Há pouco, quando eu comentei a queda na taxa de juros dos Estados Unidos, eu tive um ataque de burrice aguda. A queda favorece o Brasil, porque não atrai tanto dinheiro como poderia uma subida que o Brasil temia da taxa de juros. Então, eu peço desculpas, burrice é comum em todo ser humano e eu ainda sou um ser humano. A mulher do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, foi presa temporariamente pela Polícia Federal. Nesme Aziz é vice-presidente do PSD do Amazonas e concorreu ao cargo de deputada estadual nas últimas eleições, mas não se elegeu. A ex-primeira-dama, o marido dela, 3 irmãos do ex-governador e mais 3 policiais militares estão entre os alvos da Operação Vertex da Polícia Federal. Segundo as investigações, eles teriam desviado cerca de 140 milhões de reais do Sistema Único de Saúde. Nesme, que seria laranja do marido, Omar Aziz, declarou mais de 30 milhões de reais em patrimônio. Ela já havia sido presa no dia 19 de julho e solta 2 dias depois por uma liminar. Como o habeas corpus foi cassado, Nesme voltou para cumprir mais 3 dias de prisão temporária. A ex-primeira-dama é acusada de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O empresário Walter Faria, presidente do Grupo Petrópolis, é um dos alvos da nova fase da Operação Lava Jato. Walter Faria é procurado pela polícia e teria realizado pagamento de propina disfarçado de doação eleitoral. O Grupo Petrópolis fabrica energético e marcas de cerveja, entre elas a Itaipava. Tem 7 fábricas em 5 estados. 3 dos 6 mandados de prisão foram cumpridos, mas o presidente do Grupo Petrópolis, Walter Faria, não foi encontrado nas buscas realizadas em 15 municípios de 5 estados. Segundo o Ministério Público Federal, Farias e outros executivos do Grupo Petrópolis lavaram 329 milhões de reais em contas bancárias fora do país. O Grupo Petrópolis teria auxiliado a Odebrecht a pagar propina, trocando reais no Brasil por dólares em conta no exterior. Nesse contexto, as investigações apontam que o Grupo Petrópolis agiu como verdadeiro banco de propina da Odebrecht. Esta seria uma estratégia para que a empreiteira não aparecesse como doadora. A primeira frente envolveu doações eleitorais feitas pelo Grupo Petrópolis no interesse do Grupo Odebrecht. Conforme foi explicado por altos executivos da Odebrecht, esse foi um subterfúgio que a empreiteira encontrou para realizar doações de centenas de milhões de reais sem que isso restasse transparente para a sociedade. Ela não queria aparecer como fazendo essas doações, então ela se valeu dos CNPJs do Grupo Petrópolis para ficar oculta em suas próprias doações. Segundo o Ministério Público, a Odebrecht oferecia diversas vantagens em contrapartida. Uma delas era a realização de obras subfaturadas. Quando alguma planta industrial do Grupo Petrópolis passava por reformas, a empreiteira compensava o crédito, cobrando valores mais baixos. Entre 2008 e 2014, o esquema de lavagem de dinheiro teria envolvido cerca de 208 milhões de reais em pagamentos em dinheiro e ao menos 121 milhões de reais em doações eleitorais a pedido da empreiteira. Segundo o MP, as contas de empresas ligadas ao grupo de Walter Farias no exterior também foram usadas para lavar dinheiro de propinas cobradas na construção de 2 navios sonda da Petrobras.
Segundo os procuradores, Walter Faria tinha pelo menos 38 offshores e usou a lei de repatriação de divisas para, em 2017, trazer de volta ao Brasil uma cifra bilionária de origem ilegal. Estamos falando aqui de um agente que movimentou pelo menos 1,4 bilhão de reais no exterior, que já está envolvido ao longo de todos esses anos em diversas outras investigações. Segundo os procuradores, assim que Walter Faria for encontrado, será levado a Curitiba para responder sobre as acusações. Se essa pessoa tentar sair do país, será cumprido o mandado de prisão. Em nota, a defesa de Walter Faria e o Grupo Petrópolis informam que os executivos já prestaram todos os esclarecimentos sobre o assunto aos órgãos competentes. Afirmam ainda que sempre estiveram e continuam à disposição das autoridades para o esclarecimento dos fatos. Mais um caso gravíssimo em que pseudo-empresários e políticos corruptos se uniram para lesar a população mais pobre do Brasil. Uma pergunta: será que esse senhor Farias consegue dormir sabendo que lesou milhões de pessoas, especialmente humildes, que por causa dele ficaram sem segurança, escola e assistência médica? Apesar das reações violentíssimas, da utilização dos vazamentos como instrumento político e a tentativa de anular processos e libertar Lula, a Lava Jato continua buscando passar o país a limpo. Tenha certeza de que ainda teremos muitas surpresas positivas que a Lava Jato trará ao país. 8 pessoas foram presas por envolvimento em fraudes e sonegação fiscal que podem ter causado prejuízo de mais de 120 milhões de reais aos cofres públicos de Pernambuco. Uma das empresas investigadas pela Polícia Civil é a maior exportadora de cachaça do país. Empresas fictícias, sócios que não existiam e um esquema que teria sonegado 122 milhões de reais em impostos estaduais. As práticas ilícitas foram descobertas pela Secretaria da Fazenda de Pernambuco em uma operação com o apoio da polícia. A Justiça expediu 10 mandados de prisão. A polícia também cumpriu 9 mandados de busca e apreensão. Um deles aqui nesta, que é a maior exportadora de cachaças do Brasil. As investigações apontam fraudes e outros crimes contra a ordem tributária. A fábrica nega as acusações. Além da cachaçaria Pitu, outras empresas nos ramos de construção civil e de alimentação também são investigadas. Para lavar o dinheiro, os suspeitos usavam notas fiscais falsas. Existem 7 empresas que são empresas laranjas, empresas que não existem. Elas não existem no local onde elas estão cadastradas, elas não têm nenhuma movimentação financeira, de fato, delas. Então, essas empresas elas são utilizadas por outras empresas reais, para emissão de nota fiscal. É possível dizer que esse dinheiro foi sonegado ou que ele foi lavado, que houve lavagem de dinheiro, que essas empresas também podem estar sendo utilizadas para lavagem de dinheiro. De 2017 até este ano, auditores da Secretaria da Fazenda já identificaram mais de 1.000 empresas laranjas em Pernambuco. O objetivo final do trabalho é coibir a sonegação, para que isso não se torne uma situação comum no Estado, isso não vai se tornar, e a gente fazer com que esse dinheiro volte para que possa ser reinvestido para a população, através de escolas, hospitais, serviço público em geral. Em nota, a Pitu afirmou que está à disposição para colaborar com o poder público, prestando informações e documentos que são solicitados, não tendo sido alvo de nenhum mandado de prisão. A empresa afirmou ainda que tem em sua cultura a retidão de comportamento e o respeito às leis. Foi preso hoje à tarde o suspeito de assassinar brutalmente a ex-mulher e o filho dela em Belo Horizonte. Paulo Henrique da Rocha foi preso em flagrante na região central de Belo Horizonte. Ele era procurado desde a noite de segunda-feira. Para a polícia, ele executou a tiros a ex-mulher, Tereza Cristina Pérez, e o filho dela, Gabriel. Paulo Henrique estava dirigindo o mesmo carro que aparece nas imagens que registraram o crime. No veículo também foram encontrados o casaco que o homem vestia e uma pistola automática do mesmo calibre da usada nas mortes. De acordo com a polícia, ele fugia com uma mala e passou por pelo menos 4 cidades da Grande BH antes de ser encontrado. A justiça já determinou a prisão preventiva dele pelo duplo assassinato. Ele também vai responder por porte ilegal de arma.
O bebê que teve a cabeça perfurada por um prego no Rio de Janeiro morreu nesta tarde. O caso é investigado pela polícia. Na imagem da tomografia é possível ver o prego alojado no crânio de Wallace Martim dos Santos, de apenas 10 meses. Segundo os familiares, o bebê estava no carro com os pais em Paciência, na zona oeste do Rio, na noite de terça-feira. O prego teria partido de uma pistola usada para a fixação de gesso, perfurou o vidro do veículo e atingiu a criança. Assim que viram o menino ferido, os pais correram para o hospital. Ele chegou a passar por cirurgia, mas os médicos não conseguiram retirar o prego. Estava no CTI, sendo monitorado pela equipe de neurocirurgiões. Mas no fim da tarde, Wallace não resistiu e morreu em decorrência do ferimento. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso, que foi registrado como homicídio. Os pais da criança já prestaram depoimento. Meu coração ficou apertado, porque é uma criança, né? A gente infelizmente tem que pensar em todas os motivos para isso, porque infelizmente a vida é assim, né? Como pode alguém ter atacado, ou um carro passou, pegou na ponta do prego, alguma coisa assim, não tem explicação. Que história horrível. 40 joias da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, serão leiloadas em agosto. A expectativa é arrecadar quase R$500 milhão. Relógios de ouro, colar com fio de pérolas, brincos com diamantes, anel em ouro branco. São algumas das peças que estarão à disposição para receber os lances no dia 15 de agosto. O item mais caro da lista é um relógio Rolex com pulseira em ouro, acompanhado de estojo e certificado, com valor inicial de R$55 mil. No total, as joias foram avaliadas em R$ 455.383. Se não receberem o lance mínimo, haverá um segundo leilão no dia 23, com desconto de 25%, sendo que os compradores poderão parcelar o valor da arrematação. As joias já haviam sido avaliadas em setembro de 2017, mas o leilão chegou a ser suspenso em 2018. Adriana Anselmo foi condenada pela participação no esquema criminoso do marido, o ex-governador Sérgio Cabral, em 12 anos e 11 meses. Ela segue em prisão domiciliar e recorre da sentença. Já Sérgio Cabral, que cumpre prisão no complexo de Jericinó, em Bangu, foi condenado pela 10ª vez, agora a 18 anos por corrupção passiva. O total da pena em primeira instância já chega a quase 216 anos. Eu acho que ele não vai conseguir cumprir essa pena. Agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária chegaram a Belém no fim da tarde de hoje. O pedido de apoio ao Ministério da Justiça e Segurança Pública foi feito após o massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira, que terminou com 58 detentos mortos. Na noite de ontem, outros 4 presos envolvidos na ação foram assassinados enquanto eram transferidos para Belém. Dos 30 presos que foram transferidos via terrestre em um caminhão-cela com capacidade para 40 detentos, 4 foram encontrados mortos por sufocamento quando agentes prisionais de Marabá fizeram a revista do veículo. Os detentos mortos eram da mesma facção e estavam na mesma cela. O governo do estado não possui caminhão com celas individuais. O caminhão utilizado é um caminhão utilizado nacionalmente, é um modelo estabelecido pelo DEPEN, que é utilizado por todos os sistemas penitenciários do Brasil. Né? Ele é todo organizado, dividido para transporte realmente de detentos. Os outros 26 presos já estão sendo ouvidos em Marabá por uma força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Civil. O sistema penal do Pará iniciou hoje a transferência de 866 presos da área metropolitana de Belém para unidades prisionais não informadas, para evitar revanche entre as facções. No final da tarde, desembarcaram em Belém 40 homens da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária para reforçar a segurança nos presídios do Pará. 53 policiais militares estão sendo julgados em São Paulo, acusados de envolvimento com a facção criminosa PCC. Este é o maior julgamento da história da Justiça Militar do país. O 18º julgamento dos PMs presos na Operação Birajara começou no início da tarde. Segundo a acusação, assim como os outros colegas, o PM julgado hoje tinha envolvimento com a principal facção criminosa do estado.
Durante os debates, a defesa alegou que a falta de provas da participação do policial no esquema era um erro absurdo por parte da acusação. Citam uma guarnição ao qual ele era motorista. Evidentemente, não há qualquer menção a ele na participação desses delitos. Inclusive, há um próprio relatório do inquérito policial militar que diz que não há essa prova contundente em desfavor dele. Em outros 17 julgamentos, já tinham sido julgados 19 réus. Até então, 5 PMs foram absolvidos. Outros 14 foram condenados pelos crimes de concussão e associação ao tráfico. Em dezembro do ano passado, 53 policiais militares de São Paulo foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas na Operação Ubirajara. De acordo com as investigações, os policiais faziam parte da facção criminosa PCC e praticavam diversos delitos e ações para favorecer a organização. Todos os investigados eram do 22º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Zona Sul de São Paulo. O Brasil precisa urgentemente de instrumentos legais e gente treinada para enfrentar esses bandidos cuja petulância já passou de todos os limites. Leis tolerantes e a crença na bondade inerente ao ser humano só atrapalham o bom combate. Bandido bom é bandido preso e por muito tempo. Dário Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros, foi preso hoje em São Paulo, nos Jardins, bairro nobre da capital paulista. A repórter Débora Oliveira está em frente à Polícia Federal e tem as informações. Boa noite, Débora. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, Boris, ele estava no apartamento de uma amiga dele aqui em São Paulo, onde ele costumava ficar quando não estava na fronteira com o Paraguai. Messer, ele já estava foragido desde maio de 2018, quando tinha sido deflagrada a Operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Ele foi preso aqui no apartamento dessa amiga dele pela Polícia Federal do Rio de Janeiro. Aliás, Messer, ele já estava no radar da Polícia Federal há cerca de 30 anos e já respondia a inquéritos policiais desde a década de 1980, justamente por desviar por movimentar bilhões de reais de maneira suspeita, inclusive para políticos conhecidos, como, por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Dário Messer saiu desse apartamento, foi levado pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, desse apartamento da amiga dele aqui de São Paulo, direto para o aeroporto de Congonhas, de onde ele embarca para o Rio de Janeiro. Débora Oliveira, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Um brasileiro foi preso em Portugal, acusado de estuprar uma turista chinesa em um santuário. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. O caso aconteceu no complexo religioso do Santuário Cristo Rei, na cidade de Almada, na Grande Lisboa. O santuário é uma das atrações localizadas no outro lado do Rio Tejo, que é muito visitada por turistas o ano inteiro. Uma turista chinesa visitava o local quando parou para conversar com 3 homens, todos brasileiros, no restaurante do santuário. Ao ir ao banheiro do lado de fora, a mulher conta que foi perseguida por um deles e levada até este anexo que está em obras. A mulher contou aos policiais que, ao entrar na barraca, foi jogada com violência no chão, bateu a cabeça, ficou desorientada e não teve forças para reagir nem pedir por socorro. A partir daí, por quase 30 minutos, a chinesa relatou que foi ameaçada, espancada e estuprada pelo brasileiro. Exames médicos já confirmaram que a turista sofreu violência sexual. E antes de fugir, o brasileiro ainda roubou o telefone celular dela e fez novas ameaças. Esta brasileira trabalha no santuário e foi uma das primeiras a socorrer a turista. Com medo, a religiosa preferiu não mostrar o rosto. Ela estava com a cabeça partida, ela estava bastante abalada, muito sangue na cabeça e chocada. Ela estava com aquilo que tinha ocorrido. A polícia prendeu o brasileiro, mas não divulgou a identidade dele. O homem tem 39 anos e estava ilegalmente em Portugal há 5 meses. Segundo os policiais, o agressor se preparava para deixar o país e voltar ao Brasil. Durante a audiência de custódia realizada neste tribunal, um juiz decidiu mantê-lo preso preventivamente. Se for condenado, poderá pegar até 25 anos de prisão.
Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. O dono da construtora Delta, Fernando Cavendish, afirmou em delação premiada que o ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, cobrava propina das empresas para que elas participassem de licitações durante o governo de José Serra, em São Paulo. A revelação foi feita no Rio de Janeiro ao juiz Marcelo Bretas. De acordo com o empresário, o pagamento de propina era condição imposta por Paulo Preto para que as empreiteiras participassem de um processo licitatório de um pacote de obras de ampliação da Marginal Tietê entre 2009 e 2011. O dono da Delta disse ter pago ao todo mais de 28 milhões de reais em propina. O contrato da Delta era referente a um lote de 360 milhões de reais, de um total de 1 bilhão 750 milhões de reais para a construção de uma nova pista na via. O ex-diretor da Dersa está preso desde fevereiro em Curitiba, no Paraná, acusado pela Lava Jato de ser o operador de propina do PSDB. O Ministério Público Federal denunciou hoje o ex-diretor por corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em licitação. E quem tem mais informações sobre mais essa denúncia contra Paulo Preto é o repórter Tony Vendramini, do Rio de Janeiro. Oi, Tony, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que nos acompanham. A denúncia diz respeito a obras de ampliação da Marginal Tietê realizadas entre 2009 e 2011 na gestão de José Serra, do PSDB. Segundo o Ministério Público, o ex-diretor da Dersa, apontado como operador financeiro ligado ao PSDB e responsável pela infraestrutura rodoviária de São Paulo, recebeu 29 milhões de reais em propina para direcionar a licitação vencida pelo consórcio Nova Tietê, liderado pela Delta do Fernando Cavendish. A obra, que custaria cerca de 287 milhões de reais, teve o custo final de quase 359 milhões. Cavendish se tornou réu por superfaturamento. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público de São Paulo, mas encaminhada para a 7ª Vara Federal do Rio, porque os crimes são semelhantes aos apurados pela Operação Saqueador, um desdobramento da Lava Jato que investiga a lavagem de 370 milhões de reais desviados dos cofres públicos e que tem o Fernando Cavendish também como um dos investigados. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Olha, Paulo Preto remete à corrupção do PSDB. Aliás, depois de, como o PT, apontar o dedo para todo mundo durante anos, os tucanos não têm agora a devida coragem de punir seus políticos que meteram a mão grande no dinheiro público. Partido que já foi grande, amargou um péssimo desempenho nas eleições presidenciais. E do jeito que vão as coisas, tudo só pode piorar para a tucanagem. O incêndio em uma refinaria do estado americano do Texas deixou ao menos 37 pessoas feridas. A enorme nuvem preta de fumaça pôde ser vista em grande parte da cidade de Baytown. Moradores da região tiveram de deixar suas casas e buscar abrigo. O fogo começou pouco antes das 11 da manhã, no horário local, na refinaria ExxonMobil, um dos maiores complexos petroquímicos do mundo. Segundo autoridades, o local do incêndio contém materiais de polipropileno, um tipo de plástico. No Twitter, a ExxonMobil diz que a prioridade da companhia neste momento é a segurança das pessoas e que está prestando auxílio a todos da comunidade e aos funcionários. Equipes de emergência continuam trabalhando para controlar o fogo. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Hoje foi mais um dia quente e seco em praticamente todo o Brasil. Não é à toa que o número de queimadas não para de aumentar, já é maior do que no ano passado. A gente vê imagens aí, olha, de um fogo que destruiu a plantação de cana-de-açúcar numa fazenda em Rio Verde. Esse fogo se alastrou e conseguiu alcançar até mesmo uma área de vegetação. Só para a gente ter uma ideia, essa região aí de Goiânia já são mais de 70 dias sem uma gota de chuva. E olha, amanhã pouca coisa muda.
a gente continua com um predomínio aí de sol e do ar seco em grande parte aqui do Brasil e o alerta para baixa umidade do ar ainda, especialmente aqui na área central do país, onde os índices de umidade relativa do ar pode ficar na casa dos 20%. É muito, mas muito seco mesmo. As pancadas de chuva continuam restritas no extremo norte, mesmo assim aquela chuva fraca, isolada e o tempo instável aqui na costa leste do Nordeste, mas a chuva diminui bem. Agora, em Recife, na capital pernambucana, a gente tem um tempo bastante carregado nesta quinta-feira, com possibilidade de chuva, máxima de 27 graus, na sexta-feira que para de chover. E aquela mudança que eu falei no início da semana, ela começa a acontecer amanhã. A frente fria já está se aproximando aqui do sul do Brasil, deve provocar temporal no extremo sul gaúcho, também na faixa leste da região. E até o final da tarde, essas pancadas devem se espalhar aí no restante do Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, essa frente fria vai avançar pelo Brasil, vai espalhar chuva aqui no centro-sul. Essa chuva vem acompanhada de muita ventania. Esses ventos vão deixar o mar bastante agitado em todo o litoral sul e sudeste, pelo menos até o final da semana. E depois da chuva, as temperaturas vão cair, vai fazer bastante frio. No sul do Brasil, tem previsão de neve a partir da tarde de sexta-feira. A neve deve atingir aí as regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E até o final da semana, chuva e frio vão alcançar aí a capital paulista. Essa virada no tempo acontece principalmente na madrugada de sexta para sábado. Mínima cai aí para 7 graus. No domingo não passa dos 15. Sábado vai ser chuvoso, mas antes a gente vai ter uma quinta-feira, uma sexta de tempo seco, ensolarado e quente. Virada no tempo também em Curitiba, Campo Grande e para os cariocas. Na capital do Paraná, mínima de apenas 3 graus, chove pela manhã. Em Campo Grande, tempo firme. O dia começa com mínima de 5 graus, não passa dos 18. No Rio de Janeiro, sábado, frio e chuvoso com máxima de 26 graus. Mas antes, a gente continua com bastante sol, calor nesta quinta-feira. Máxima de 28 graus em Porto Alegre. Mesma coisa no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Chegando aos 35 graus em Cuiabá e também em Manaus. Se ficou alguma dúvida, é só clicar no site da Rede TV. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. São Paulo está recebendo o que há de mais moderno em eletrônicos, eletrodomésticos, tecnologia móvel e também da informação. É a 14ª edição da Eletrolar Show, a maior feira do setor na América Latina. São mais de 10 mil produtos expostos. Uma volta pelos estandes e já dá para ver quais são as tendências desse mercado tecnológico. Todo mundo hoje quer ter mais tempo em casa para curtir a vida, curtir os filhos. Então a gente traz essa automação para facilitar a vida. Os ambientes conectados com aparelhos inteligentes controlados por smartphone ou comando de voz são as apostas do mercado. Mudar a luz da sala para vermelho. Você consegue conectar o televisor a diversos aparelhos que possuem essa característica e controlar todos esses produtos diretamente da TV. A feira apresenta variedades em eletrônicos, eletrodomésticos, tecnologia móvel e TI. Antigamente existia o carregador portátil. Hoje existe o carregador portátil que carrega por indução, ou seja, sem fio. Uma novidade super prática, principalmente nesse tempo seco, é essa daqui. É um umidificador de ar portátil. Ele funciona com o cabo USB e pode ser levado para qualquer lugar. Você transforma uma simples garrafinha ou um copo de água em umidificador. Funciona da seguinte forma, é bem simples. Você pega o filtro de algodão, molha ele na água e depois encaixa aqui no dispositivo. Depois você coloca a tampa no copo e está pronto, já está funcionando. Tem ainda a película de smartphone que não quebra, ventilador com 14 hélices, churrasqueira ecológica e biodegradável, fone de ouvido que funciona por condução óssea e uma TV transparente capaz de projetar efeitos como a realidade aumentada. Inovações de um setor que tem crescido no Brasil. O mercado está com um crescimento de 5% nesse primeiro semestre e se estima que o segundo semestre tem um crescimento também de 5%. A expectativa é de que até amanhã o evento receba 26 mil visitantes da indústria e do varejo. Essa já é a 14ª edição da Eletrolar Show.
Hamza Bin Laden, filho e suposto sucessor de Osama Bin Laden, ex-líder da rede terrorista Al-Qaeda, está morto, de acordo com os Estados Unidos. Em suas últimas declarações públicas, Hamza Bin Laden fez ameaças à Arábia Saudita. Em março, o Departamento de Estado americano anunciou uma recompensa de até $1 milhão por informações que levassem à identificação ou à localização dele. As circunstâncias da morte não foram divulgadas. Um grupo de pessoas conseguiu resgatar 3 adultos e um bebê que ficaram presos depois que o carro em que eles estavam caiu em um rio na China. O vídeo mostra o momento em que uma família que passava pelo local entra no rio para resgatar as vítimas. Mesmo com o carro virado, 3 adultos são salvos. A força-tarefa ganha adesão e mais pessoas entram na água. Então, o grupo começa a empurrar o veículo até virar. Agora, eles abrem a porta e conseguem resgatar um bebê de apenas 1 ano. O acidente aconteceu na província de Guizhou, no sudoeste da China. A criança foi levada ao hospital e as outras 3 vítimas não se feriram. As causas do acidente não foram divulgadas. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.